Boa tarde. Vamos lá? Nosso papo de hoje, basicamente, vai ser sobre a pergunta. A pergunta. Eu estava lá nos botões, novamente, como sempre, pensando a questão da pergunta. Tudo bem. O que seria perguntar? Perguntar seria projetar projetar o espírito, o meu espírito, para frente. Em que sentido para frente? Para o futuro. Eu pergunto aquilo que eu não sei. Eu pergunto no sentido de ganhar o que eu não tenho. Eu pergunto no sentido de ampliar o que eu já tenho. Eu pergunto no sentido de abrir um espaço para que eu ande sobre ele, através dele, e eu possa aprender algo. Basicamente, a pergunta é uma abertura para o conhecimento de algo. Aqui eu não sei, não vou questionar se existem perguntas bobas ou perguntas não bobas, não sei. A minha questão bem interessante, eu acho que é bem interessante, que é a ausência da dúvida e depois a presença da dúvida. Muito interessante é a ausência da dúvida. A ausência da dúvida é o contrário do que eu disse antes. A ausência da dúvida é não projetar-me. Se eu não tenho dúvidas sobre X, eu não me projeto para lá. Mas se eu tenho dúvidas, se eu tenho interesse, se eu tenho alguma reflexão sobre Y, eu vou me jogar para o lado de lá. É bastante curioso a situação em que o sujeito, por não perguntar sucessivamente sobre algo, este algo vai para o não perguntador desaparecendo até um ponto em que ele não pergunta mais. E ele não pergunta mais porque, nesse caso, já nem esperança ele tem, não espera mais uma resposta possível, e também o objeto da questão desaparece. Então ele não se preocupa mais. Não há mais abertura. Existe uma espécie de vácuo de vontade, um vácuo de consciência. A impressão que dá que a pessoa torna-se inconsciente de algo e, portanto, não pergunta mais. Exemplo, me cruzou agora, é a dificuldade de abrir o coração para uma pergunta do tipo: por que a pedra cai? A inexistência dessa pergunta é porque esta questão desapareceu para os cidadãos que trabalham com a ideia de que a pedra cai, mas há muitos séculos não se pergunta mais sobre isso. Pô, afinal de contas, isso não é mais uma questão. Agora, repentinamente, o sujeito que se permite perguntar sobre algo, ele dá entidade a esta coisa, ele dá existência a essa coisa, pelo menos para ele. Eu vou ser aqui bem individualista. Para mim, para o Amilcar, se eu estou perguntando-me sobre algo, é como se este algo para mim existisse. A tal ponto que eu jogo uma luz intelectual sobre ele, eu me jogo sobre ele, eu me projeto, eu olho esse objeto com perspectivas de futuro, porque ele mesmo estando próximo, eu fico me perguntando várias coisas sobre ele, eu preciso relacioná-lo. E quando eu falo em futuro, não significa que eu não vá me perguntar pelo passado da coisa, mas eu quero dizer que algo que eu já sei me permite a pergunta para frente, para aquilo que eu não sei. Em tese, o passado da coisa já está em mim, eu já sei alguma coisa sobre ela. Depois eu me posiciono, e muitas outras reflexões estarão ali presentes. Se, evidentemente, eu não me pergunto sobre algo, para mim, para o Amilcar,
esta coisa não tem luz sobre ela, não tem existência para mim. Momentaneamente não tem existência para mim, pelo menos isso. Se eu não questiono X e ninguém me aponta para esse X, enquanto não houver uma questão sobre ele, para mim, essa coisa não existe. Em nível de consciência. Conscientemente, essa coisa não está presente e eu não me pergunto. Por que estou falando sobre isso? É que neste momento estou muito curioso sobre as pessoas que não se perguntam por muitas coisas. Fico preocupado com as pessoas que estão embevecidas, embriagadas pelas respostas, embevecidas, embriagadas pelo aspecto retilíneo, embevecidas porque a cada questão que alguém faz, ela tem a resposta, mas ela não faz mais questões, ou faz questões apenas retóricas, ou seja, faz-se ou faz para o outro perguntas sobre as quais ela já tem a resposta. Ela está fazendo apenas um jogo sofista, não no sentido negativo, mas sofista, no sentido de uma argumentação do qual se já sabe a resposta, em que chama-se o público para ouvir esta negociação. Entretanto, a pessoa que pergunta já sabe a resposta. Por outro lado, a pessoa que pergunta, porque tem consciência de que não sabe a resposta, ela anda como que uma lanterna num quarto escuro, para lá e para cá, fazer perguntas, ou seja, o foco anda, o foco se movimenta, o foco anda por lugares que ela não via antes. Afinal de contas, a atenção de um indivíduo, a atenção do Amilcar, a atenção do Pedro, do Paulo, é este foco da lanterna. Nós, em termos de sujeitos que aprendem, não somos um sol que iluminamos todo um hemisfério, não somos um sol que iluminamos por onde andamos, ou seja, o nosso conhecimento, por mais que queiramos, nós não somos um sol que podemos ver tudo no quarto escuro, nós somos lanternas. Agora, quem não pergunta, mantém o foco da lanterna e cada vez mais fica com aquele foco ali e vai focado ali, só que existe no meu imaginário dentro de um quarto, né? O quarto é enorme, mas eu fico focado e não me pergunto por outras possibilidades. Portanto, eu gostaria de dizer que para nós sermos cada vez mais, para nós ganharmos substância, para nós ganharmos qualitativamente mais, aliás, alma, para nós termos mais existência, para nós termos mais possibilidades de conhecimento, e quanto mais conhecimento, mais eu sou. Aqui tem uma tese: eu sou à medida que tenho mais conhecimento. Eu não digo qual, nem que quantidade, mas aquele conhecimento ao qual eu me predisponho, né? Aquele conhecimento ao qual eu me faço perguntas. E aquele sujeito que não pergunta, aquele sujeito que está focado nas respostas, aquele sujeito que não quer ter dúvidas, aquele sujeito que está focado no foco, que foca algo, ele está pouco predisposto a crescimento interior. Então, esse sujeito acaba sendo menos, acaba tendo menos substância, menos vocabulário, menos possibilidades de mais questões, ele tem menos possibilidade de refletir o mais amplamente que for possível. Nós só temos uma vida e nós só temos uma lanterna. E temos que fazer o máximo possível para focar, para perguntar dentro de uma existência o máximo possível. Para que sejamos cada vez mais e nunca sejamos cada vez menos. E quando eu falo em conhecimento, eu não estou dizendo conhecimento científico, não estou dizendo conhecimento filosófico, não estou dizendo conhecimento poético, eu estou dizendo abertura para o mundo. Quem pergunta, vê. Quem não pergunta, não vê mais, ou continua vendo o
que perguntam, os humildes que podem dizer: tchê, eu não sei, mas tô louco para saber. Aqueles que têm energia, apesar da idade, muito jovem ou não jovem, e ele está sempre perguntando o que é, para que serve, qual o sentido ético, o que isso significa. E eu fico muito preocupado com aqueles que sabem e dizem o que sabem e não ouvem o que não sabem, e esperam plateias para ouvir o que eles sabem, e só se perguntam sobre aquilo que eles já sabem, ou perguntam para qualificar, para aumentar somente aquele foco, por mais envelhecido que ele esteja. Então, eu desejo para vocês uma excelente lanterna, desejo para vocês muita vontade, para nós, não vocês, para mim também desejo que eu possa focar, que vocês possam focar a lanterna em vários lugares e fiquem aptos a crescimento espiritual. Então esse é o meu desejo de crescimento, por mais cientistas que nós sejamos, por mais focados que nós sejamos. Agora falando, me vem na minha cabeça assim, um diabinho dizendo: tá, e o cientista, e o cara focado, e o doutorado, e o pós-doutorado, aquele cara que sabe o ponto do pontinho do ponto, parabéns para ele, porque o pontinho do ponto também, e ele sabe, é um foco, mas ele pode mover a sua lanterna e vai ter conhecimento e vai perguntar. E será também humilde para que ele possa perguntar sobre os demais conhecimentos. E mesmo sabendo o pontinho do pontinho, que ele não vá perguntar para a vida só aquilo que confirma o seu pontinho, mas que ele também questione aquilo que é contrário ao seu pontinho, para que ele possa crescer e crescer e crescer. Então, muitas lanternas, muitas perguntas e muito sucesso para todos nós. Um abração, como eu sempre digo. Até a próxima.